O Senhor deu uma palavra muito forte, que vai mexer com você, com as suas estruturas. É o que Deus está querendo falar mesmo para a igreja. E é um alerta do Senhor. É um alerta não só para agora, mas para o resto da sua vida, até a volta do Senhor. Na verdade, as coisas ruins que a gente vê nas igrejas, na vida das pessoas, é porque elas não têm conhecimento da palavra. A palavra diz lá em Oséias 4:6, o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. O povo é destruído fisicamente, espiritualmente, moralmente, porque lhe falta conhecimento. Às vezes o povo, ele quer ouvir aquilo que ele quer, que ele tem vontade. Às vezes, se a gente anunciasse a palavra que vai pregar aqui no domingo, talvez muitas pessoas falem, vai falar do quê? Esse assunto não me interessa, esse domingo eu não vou. Porque às vezes você quer escutar só aquilo que interessa. Mas essa palavra que você vai escutar hoje, ela vai abalar suas estruturas, vai mesmo. Daquele que crê e daquele que não crê. Daquele que leva a sério e aquele que não leva. Deus vai colocar as coisas no seu devido lugar. Viu? Você vai entender a hora que a gente for falando aqui. Tudo começou na quarta-feira, a pastora Estela trouxe uma mensagem aqui, que Deus mandou ela falar. E eu quero começar mostrando aqui o que ela falou, rapidinho, para introduzir aqui, Mateus 25. Abre rapidinho. Quem não veio quarta-feira, vai entender, tem tudo a ver com a ministração, com o que Deus vai falar. Se prepara, porque vai tocar forte em você. O tema que eu coloquei assim, básico, é os dois tipos de crentes, dois tipos de servos que existem na igreja. Dois tipos, somente dois. Tem dois tipos. E você vai poder se localizar. Mesmo sendo crente de 30 anos, 40 de igreja, você vai se localizar. Os dois tipos de servos. Dois tipos de cristãos na igreja. A parábola das 10 virgens. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. A lâmpada está aqui, né? Pega para mim aqui, por favor, essa lâmpadazinha. Se o Senhor decidir vir hoje à meia-noite, amanhã, essa semana, essa palavra vai determinar quem é e quem não é, quem vai e quem não vai. Você pode ter certeza absoluta. Então, essa daqui é o modelo da lâmpada que a Bíblia fala. Essa aqui eram as lâmpadas de antigamente. Não tinha energia elétrica, não tinha lâmpada, né? Essa aqui era chamada lâmpada. Então se colocava óleo aqui dentro, né? E aqui se punha fogo. Então era isso aqui que iluminava. A pessoa levava assim e iluminava. Então toda hora você tinha que colocar mais óleo, né? Para poder que ela ficasse acesa. Se você não tivesse uma botijazinha de azeite guardado com você, acabaria e você ficaria no escuro. Então você tem que levar óleo, não é que nem essa aqui que a energia vai fazendo funcionar. Isso aqui era a base de óleo, então você tinha que ter óleo. Se ficasse acesa por muito tempo, você tivesse um compromisso de muito tempo, tinha que levar óleo. Então Jesus está usando essa parábola, essa história. O reino dos céus é semelhante, as coisas do reino, aquilo que vai acontecer é semelhante a essa história. 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo, que é Jesus. 5 eram insensatas, loucas
e 5 prudentes, sábias. Então, o que a Estela explicou aqui rapidamente para você entender, Jesus está explicando o que acontece na igreja. Virgem simboliza servos e servas. Mesmo que ele diga que 5 são loucas e que 5 são sábias, são virgens. São pessoas que um dia entregaram a sua vida a Jesus. Só que umas são prudentes e as outras e outra metade insensata. 50% é prudente naquilo que faz, é prudente em colocar em prática a palavra, em conhecer a palavra, e metade não. Jesus está dizendo. As insensatas, ao tomarem as suas lâmpadas, isso aqui, não levaram óleo consigo, azeite, óleo. Só levaram o que tinha dentro. Levaram o que tinha dentro. Não levaram essa. Isso aqui acaba rápido. Pode ser lâmpada desse tamanho, vai acabar. Mas as prudentes levaram óleo em suas vasilhas com as lâmpadas. Demorando o noivo, e isso está acontecendo, porque essa palavra foi escrita em livros, em pergaminhos, há 2000 anos atrás, mais ou menos. Tudo que está escrito aqui foi escrito há 2000 anos atrás. E veja, fala da volta do Senhor, que Jesus está voltando há 2000 anos atrás. Quer dizer, realmente, passou-se o tempo. Tem 2000 anos, né, que o noivo está demorando. Paulo já falava da volta do Senhor naquela época. Ele falava, nós os que estivermos vivos, seremos levados depois que os mortos em Cristo forem, lá em 1 Tessalonicenses 4. Então ele fala, nós que estivermos vivos, ele já achava que tudo ia acontecer naquela época. E já se passou 2000 anos, então está se cumprindo essa palavra. Demorando o noivo, a volta de Jesus. Aí diz, todas elas acabaram cochilando e dormindo. E é o que acontece com a igreja hoje. E por um bom tempo, nesses 2000 anos, a igreja dormiu. A igreja cochilou. Não se falava de volta, não se falava de nada. Até por não ter muito, o verdadeiro cristão ficou isolado. Nós tivemos muitas épocas aí, né, de cristianismo falso, religiões falsas, domínio de religiões falsas no mundo, né? Não era só um domínio religioso, mas também politicamente, a igreja mandava politicamente no mundo. Então, né, você sabe muito bem, teve períodos da história em que aqueles que tivessem dons espirituais, que falassem, eu vi a Deus, eu tive um sonho, eu tive uma visão, falassem em língua, era jogado numa fogueira como bruxo, né? Então você sabe disso. Então a igreja dormiu. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, aí vem o noivo, sair-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes, dá-nos o vosso azeite, eu quero do seu, que o meu acabou. E as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam, não seja o caso que nos falte. Ide antes aos que vendem e comprai-a. E tendo elas ido comprar, foram buscar. Só que foram buscar no tempo que não dava mais. Resolveram acordar, resolveram buscar as coisas de Deus, a mudança, a transformação, nova vida, nascer de novo, sabe? Arrumar os seus pecados, na hora que não dava mais. Elas falaram, não, eu tenho que buscar mais azeite. E azeite é a figura do Espírito Santo, de tudo que o Espírito Santo veio fazer nas nossas vidas. O Consolador mandado por Jesus, que Ele habita dentro de nós, Ele nos faz glorificar o Senhor, Ele nos ensina tudo. Tudo que você sabe de Deus, tudo que nós fazemos, toda a direção da igreja vem do Espírito Santo em nós. Ele habita em nós. Nós somos templo. Os frutos do Espírito Santo, o que são frutos? O que é fruto de uma árvore? Você vê uma árvore, e quando você vê o fruto, fala, olha, essa árvore aqui tem frutos bons. E ela é
Ela dá manga, ela é mangueira. Ela dá maçã, é macieira. E quando você vê fruto do Espírito, fala, é do Senhor. É do Espírito Santo essa árvore. E a Bíblia compara árvores como homens, homens como árvores. Então, se o Espírito Santo está mesmo dentro de você, se você recebeu Jesus verdadeiramente como Senhor e Salvador, você tem que produzir frutos do Espírito na tua vida. Se você não estiver produzindo fruto do Espírito, que são, pela milésima vez, amor, produzir amor, alegria, paz, longo ânimo ou paciência, bondade, benignidade, fé ou fidelidade, ser uma pessoa fiel a Deus e fiel aos homens. Porque somente quem é fiel é que tem fé realmente. Não se pode falar, eu tenho fé em Deus e não sou fiel a Deus, isso não existe. Por isso que é a mesma palavra. Mansidão e domínio próprio. Muito bem. Então, ter azeite é ter o Espírito Santo. É ter frutos do Espírito brotando na tua vida. E as pessoas vendo isso, frutos do Espírito, não fruto da carne, não obra da carne, mas fruto do Espírito. Se verdadeiramente você é do Senhor e Ele colocou o Espírito Santo em você, você tem que fazer isso. E a Bíblia diz em João 15, aquele que dá um pouco desses frutos, Ele poda, Ele limpa para que dê mais fruto ainda. E nisto é glorificado o Pai, que vos dei muitos frutos. Então Ele vai fazer você e eu darmos muitos frutos. Então começa dando um tanto, aí Ele vê que você está dando, que você se esforça, que você estuda, né, que você se determina a dar fruto, Ele vai limpando para que dê mais. E é assim que nem uma árvore, no fundo de casa. Você vai cuidando, podando para que dê cada vez mais fruto. E é assim que Deus faz. Então, as prudentes levavam azeite, elas buscaram mais azeite, elas buscaram guardar mais unção, mais conhecimento da palavra, mais fruto do Espírito, elas tinham de reserva para esperar esse atraso do noivo. Mas as mesmas crentes, as mesmas pessoas que frequentam a igreja, que são imprudentes, não se preparam. Elas acham que o que ela tem está bom. Ela dorme, ela cochila. Como é que eu vou dizer? Ela perdeu esse zelo, essa atenção. Ela leva a coisa mais na brincadeira. Ela não tem temor a Deus. E diz, e tendo as loucas, as 5 loucas, as crentes loucas, saído para comprar, chegou o noivo. E as virgens que estavam preparadas entraram com ele para o casamento, para as bodas. E fechou-se a porta. Jesus está dizendo isso porque é isso que vai acontecer. Ele está dando uma parábola porque vai acontecer dessa maneira. 10 virgens quer dizer a totalidade da igreja. 10 é o número da totalidade. Então toda a igreja cristã hoje no mundo, metade vai, metade fica. Está dizendo aqui, metade, 5, 5. Para você ter uma ideia. Metade vai, metade fica. Porque vai tentar buscar o atraso num tempo que não dá mais. Talvez se você for buscar hoje, sair correndo hoje para buscar o teu atraso, o que você deixou de conhecer da palavra, o teu desprezo pela igreja, pelos cultos, por mudança de vida, se você sair agora, talvez não dê mais tempo. Só o Senhor sabe, eu não sei. Eu ainda creio que você tem tempo. Hoje é o tempo aceitável do Senhor. É o ano aceitável do Senhor. Ele está falando com você, não endureça teu coração. Deus está me usando profeticamente hoje para tocar no teu coração. Trouxe você aqui hoje para ouvir essa palavra. E diz,
Fechou-se a porta. Mais tarde chegaram também as outras 5 loucas, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Quem não leva a sério, quem não se prepara, quem não busca dar fruto do Espírito, quem não muda de vida, quem não tem uma vida de adoração a Deus, quem não liga em vir na igreja para orar, para conhecer a palavra, não é conhecido de Deus. E não é o Raul que está falando, é Deus que está falando. Não te conheço. Mas, Senhor, eu era virgem, eu era da igreja, fazia parte da igreja. Não te conheço. Porque quem não faz a vontade de meu Pai, eu não conheço. Quem ama o pecado, eu não conheço. Pode frequentar a igreja que você quiser, não te conheço. Então é muito sério. Agora, o versículo, vamos dar sequência aqui, o versículo 45, 24, 45 ao 51. Um pouquinho antes. Olha o que Jesus, na sua ministração, está ensinando. Aqui no 25 ele fala 2 tipos de crentes que creem em Jesus. Você que está aqui hoje é crente, cara. Você crê em Jesus? 2 tipos. Metade é virgem louca, que não se prepara, sempre atrasado em tudo, nas coisas de Deus. Não dá muita bola, sempre fala que tá bom, o que eu tenho tá bom, o que eu faço tá bom, o que eu já mudei tá bom, o que eu conheço tá bom, é a virgem louca. Tá bom. Já parei de fumar, tá bom, o que eu tinha que mudar tá bom, o que eu conheço de Bíblia já tá muito bom. Então tudo bem. Então ele já mostrou que tem 2 tipos, as virgens loucas e sábias. Aqui no 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, fiel e sábio, a quem o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Servo fiel e sábio, prudente, para cuidar da sua igreja e do seu povo, dos pequeninos, dos seus filhinhos. Quem é o servo fiel e prudente, que o Senhor o levantou, o constituiu, para cuidar do sustento da sua casa e do seu povo, dos seus pequeninos, dos seus filhinhos, ao seu tempo? Bem-aventurado, muito feliz. Então, se você quer ser muito feliz na sua vida, comece a fazer isso. Porque toda vez que Jesus falar bem-aventurado, é uma receita de felicidade. Muito feliz. Muito feliz aquele servo ou serva a quem o Senhor, quando voltar, quando vier, achar servindo assim, cuidando da casa do Senhor, cuidando dos pequeninos do Senhor, cuidando da sua esposa, que é uma serva do Senhor, cuidando do seu marido, que é um servo do Senhor, cuidando dos seus filhos, que são servos do Senhor, cuidando dos seus pais, que são servos do Senhor. Porque às vezes, se a gente falar só servo do Senhor, casa do Senhor, você pensa só no irmãozinho que está sentado do teu lado, como se a família não fosse nada. Começa em casa. Igreja começa em casa. Tá? Não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua casa. Não adianta nada. Nada. Né? Não adianta chegar lá no céu, você ver salvo um monte de amigo teu da bagunça, né? Um monte de pessoas estranhas do mundo inteiro e falar: cadê meu filho, minha filha, minha mulher, meu marido? Não está. Então não adianta nada. Olha o que fala. Muito feliz o servo que achar servindo assim, cuidando assim da igreja, do meu povo, de fazer a minha vontade. Vou colocá-lo para cuidar de tudo o que eu possuo. Olha a promessa do Senhor.
Eu vou colocar esse servo, quando estiver comigo lá no meu reino, de tudo que eu possuo, todos os bens que eu possuo, toda a minha glória, todas as minhas riquezas em glória, todo o meu poder, eu vou deixar tudo para eles. Tudo que eu possuo vai ser deles. Porém, se aquele servo for mau, negligente, e disser consigo mesmo, o meu senhor tarde virá, não é para já. Isso aí ficar falando que ele vai vir, que amanhã vem, que pode vir essa semana, isso é tudo bobagem, vai vir nada. Como você está enganado? Então, no 25 falou, Jesus está revelando, na minha igreja, no todo da minha igreja, 50% é sábio, é vigilante, é prudente, e metade é louco, é negligente. Aqui no 24, 45 ao 51, ele fala de novo, metade é mal e metade é bom. Metade é fiel, metade é infiel. Metade. Metade trabalha para mim, faz a minha vontade, faz a vontade do Pai. Metade só senta na igreja e não faz nada da minha vontade. Ele está falando isso. Porém, se o servo mau disser, o meu senhor tarde virá, no futuro eu tomo jeito. Lá na frente, quando eu tiver velho, eu me converto. Eu paro de fazer isso. Eu corto a amante. Eu corto a avareza. Depois, ainda sou moço. Eu tenho que viver minha vida. Tem gente que pensa assim. Tarde virá. Porque Jesus fala aqui para cima, se você soubesse a que hora vinha o ladrão na sua casa, você não ia ficar vigiando? Ia ficar escondidinho, falou, opa, o ladrão, ouvi falar que ele vai chegar hoje à noite. Você fica lá, tudo preparado, já põe guarda, né, policial, tudo preparado, né? Para não roubar nada, já esconde tudo que tem na sua casa, você se prepara. Mas aquele que fala assim, não vem, não é agora nada, esse não vigia nada. Aí diz, o Senhor tarde virá e começar a espancar os seus empregados, os seus servos, os seus irmãos, os seus amigos. Eu peguei outra tradução. Maltratar as pessoas, falar mal das pessoas, julgar as pessoas, odiar as pessoas, na igreja e fora dela. Pois o Senhor não virá agora. Eu não tenho que parar de maltratar, porque Jesus não vai vir agora. Eu não tenho que parar de odiar ninguém, eu não tenho que mudar minha vida ruim, má, porque o Senhor não vem agora. Ele fala que Jesus não vai vir agora. Então ele pode continuar levando a vida imoral dele, né, de adultério, de prostituição, de roubo, de palavras torpes, palavrão, mentira. Porque ele acha, Jesus não vem agora. Lógico, se ele soubesse que Jesus podia vir essa semana, ele parava. Ele não para porque ele acha que o Senhor não vai vir agora. Jesus já está revelando isso. Virá o Senhor daquele servo num dia que o não espera e a hora em que ele não sabe. O Senhor chegará sem avisar e sem ser esperado e vai castigar duramente você e mandará a condenação dos fingidos ou hipócritas. Está escrito aqui. Castigá-lo-á e lhe dará a sorte dos hipócritas ou fingidos. Ali haverá choro e ranger de dentes, de dor. Já está avisado. E sabe por que já está avisado? Porque Deus não quer que a gente vá para lá. Esse ambiente foi criado para os demônios, para os anjos caídos e Satanás e Lúcifer. Esse lugar foi criado para eles. O homem vai para lá porque se torna filho do diabo, seguidor do diabo, do mal, e vai para lá. Amém? Está entendendo? Então, olha os dois tipos. Virgens loucas, crentes loucos e crentes sábios. Servo bom
e servo mau. Tudo na igreja, ele está revelando. E olha o que diz aqui no 25:1. Então, tem então na sua palavra aí? Quem tem então na Bíblia aí? Olha aí. Esse então quer dizer que é continuação. Jesus está falando servo mau e bom, que vai acontecer para cada um. E depois ele continua dando uma parábola, falando da mesma coisa. Existem virgens, servos bons e servos maus, virgens loucas e sábias. É continuação. Só para você ter uma noção. Vai castigá-los duramente e mandá-los à condenação dos hipócritas, dos fingidos. Ali haverá choro e ranger de dentes. O mundo espiritual é real. Não acredite só no que você está vendo, meu filho. Existe vida depois. Tá? Existe vida depois. Esse depois está sendo revelado pelo Criador. E ele já está dizendo que quem não levar a sério para onde vai, o que vai sofrer. Muito bem. O azeite extra, então, são os frutos do Espírito e a unção do Espírito, o poder do Espírito Santo que ele dá a nós. Abre comigo em Lucas 4. Lucas 4, versículo 18. Então, primeiro, para ser virgem sábia e estar buscando mais azeite na tua lâmpada, significa estar buscando dar fruto do Espírito, mais amor, mais paz, mais alegria e menos fruto da carne, obra da carne, tá? Que é todo aquele lixo que você acha lá em Gálatas, né? Ira, inveja, lascívia, prostituição, etc, etc, está tudo a lista lá. Bebedeira, embriaguez e coisas semelhantes, divisões, e etc. Você lê lá. Mas tem muito crente que vive disso, cara. Vive disso. Você olha para a vida da pessoa, é isso que continua sendo violento, mentiroso, hipócrita, falso, continua sendo. Não tem amor pelas pessoas. Começa a julgar todo mundo e a si próprio ele não julga, ele julga o outro. Soberbos, arrogantes. Você sabe que é assim. Eu sei, como pastor, eu sei como é que é a igreja. Eu já, não só nessa, já tive em muitas. E eu sei como funciona. E quando você conversa com pastores, quando você conversa com membros de outras igrejas, eles falam a mesma coisa. O horror que é lá dentro. As coisas que se vê lá dentro. Jesus está falando a verdade. Aí diz, falado por Jesus, ó, o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, está sobre mim, pelo que me ungiu, ó, unção, para evangelizar os pobres, enviou-me a pregoar liberdade aos cativos, liberdade a quem está preso, cativo, né, sequestrado, em cativeiro, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Isso é unção, isso é azeite. Se você é virgem prudente, você está buscando isso para a tua vida. Mais fruto do Espírito e mais unção, mais poder para dar vista a cegos, para orar e libertar pessoas, para tirar dos cativeiros as pessoas que estão cativas, nas drogas, no álcool, na violência, em problemas de alma, de sentimento, em depressões e etc. Doenças físicas, espirituais, endemoniadas, presas na mão do inimigo. Jesus veio libertar, destruiu as obras do diabo. Quantas pessoas ele expulsou demônios? A primeira obra dos 70, lá em Lucas 10, que ele mandou de cidade em cidade para fazer a obra, pode ver, eles voltaram dizendo, os demônios nos obedeciam, nós libertamos inúmeras pessoas, expulsamos o mal delas. Estavam felizes, pode ver, a primeira obra que elas fizeram, essas 70 pessoas da igreja, foi libertar pessoas do mal, do maligno. Então é o que nós temos que fazer. E se você ainda não entrou nesse trabalho,
Bem-aventurado o servo que estiver servindo assim, estiver fazendo a minha vontade. Esses vão entrar no gozo do Senhor, na alegria do Senhor. Esses são virgens prudentes. Esses têm azeite extra, que estão trabalhando, libertando pessoas, falando do ano aceitável do Senhor. Vem aceitar Jesus, vem na igreja comigo, tua vida vai mudar. Esses é que têm azeite. Muitos acham que só por sentar na igreja, trazer a sua Bíblia e sentar na igreja, pronto, já resolveu o problema. A palavra diz inúmeras vezes que Deus dará a cada um segundo a obra de cada um. Analisa qual é a obra que você tem feito. Quantas vidas você libertou para o Senhor, quantas vidas você levou à verdade, trouxe na presença do Senhor, salvou para o Senhor. Pensa. Continuando, abra comigo agora, Atos capítulo 5. Agora vai tocar fundo. Começa agora. Até agora foi aperitivo, agora começa. Enquanto você acha, deixa eu falar outras coisas. A Bíblia fala mais desses de metade, metade. A Bíblia fala. Você se esqueceu que Jesus falou da parábola do joio e trigo? Você lembra disso? Quem lembra? Aí, na igreja tem joio e tem trigo. Tem trigo, mas o diabo também plantou joio. Parece trigo, mas não é, não tem nada dentro. É falso, é um trigo falso. Uma outra parábola das redes. Parábola das redes. O reino do céu é semelhante à rede que é lançada no mar. E quando se traz à terra, você não acha só peixe bom. Tem peixe bom e peixe mau. Peixe ruim. Ele falou essa parábola. Ele está dizendo que quando se traz para a igreja a rede, não tem só peixe bom, tem peixe ruim também. Ele mesmo mostrou isso quando ele chamou os 12 apóstolos, os discípulos. Não veio só gente boa. Teve traidor. Teve outros lá, ó, que nunca se ouviu falar dele. Que eram só coadjuvantes. Tem uns lá que eram só coadjuvantes. Nunca se ouviu falar deles na Bíblia. Uma parte sim, outra parte não. Virgens sábias e loucas, servos maus e bons. Pode ver. Atos 5. Eu vou começar lendo, para você pegar o fio da meada aqui, no 4 do 34 em diante. Aí chegar no 5, ó. Não havia entre eles necessitado algum, pois todos os que possuíam propriedades ou casas, vendendo-as, as traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade de cada um. Então José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, que significa filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma propriedade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Vocês entenderam aqui? É uma decisão que eles tomaram por causa da grande perseguição que havia sobre os cristãos, muitos sendo perseguidos em cidades, estavam morrendo. A igreja ali de Jerusalém aceitou vender propriedades, dar o valor ao pé dos apóstolos, para os apóstolos ajudarem os que estavam perdendo tudo, sabe? O que o governo tirou tudo deles, quer dizer, vamos dar a cada um pouco para que todo mundo tenha. Aí começa a história de 2 servos, de 2 virgens, tá? Que eu vou citar para vocês agora. Atos 5. Ora, certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade
Ananias e Safira, quem eram? Um casal crente. Um casal que frequentava as reuniões da igreja. Viu? Estavam lá junto com os apóstolos, sentavam lá nas escadarias para ouvir a palavra dos apóstolos, viam sinais e maravilhas, se entregaram ao Senhor, aceitaram Jesus, foram batizados pelos apóstolos, que os apóstolos batizavam as pessoas. Faziam parte da igreja. E eles estavam vendo, todo mundo entrou num acordo da igreja, ó, vamos vender umas propriedades, vamos colocar o dinheiro ao pé dos apóstolos, para que os apóstolos dê, para que cada um tenha um pouco. Não é um sem tudo, outro não tem nada. Vamos tentar deixar todo mundo bem, são meus irmãos. Mas olha o coração, olha o servo mau, olha a virgem louca aqui, ó. Olha o peixe ruim, como a Bíblia fala. Reteve parte do preço, sabendo a sua mulher, então a mulher era cúmplice, mas levou o resto e depositou ao pé dos apóstolos. Até aí tem pecado? Não, nenhum pecado, até esse versículo nenhum. Vender uma propriedade. Bem, o que você acha? Vamos levar metade? Vamos levar metade. Então separaram metade e levaram. Tem pecado nisso? Nenhum pecado. Decisão pessoal, quanto você quer dar? Vamos dar o dízimo, 10%, ou vamos dar uma oferta, quanto você quer dar? Perfeito, está tudo certo até aí. Não tem pecado nenhum. Disse então Pedro, Ananias, servo do Senhor, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, retendo parte do preço da propriedade? Porque ele chegou lá e Pedro falou, o que é isso aqui? Ah, eles falaram assim, ó, isso aqui é o dinheiro de uma propriedade que eu vendi. Porque eles viam todo mundo chegar lá e falar assim, ó, isso aqui é uma propriedade que eu vendi, eu quero dar a Deus para vocês repartirem. E eles fizeram a mesma coisa, para dar uma de bonito. Esse aqui é o dinheiro da nossa propriedade. O Espírito Santo revelando para Pedro. Aí Pedro já falou de cara, por que vocês estão mentindo? Para que vocês estão mentindo? Aí ele explica aqui no próximo, guardando não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, por que formasse esse desígnio, esse sentimento no teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Esse é o problema que muitos cometem hoje em dia. Porque são loucos, são virgens loucas, são servos maus. Porque era só chegar e falar assim, ó, eu estou ofertando metade. Esse aqui é meu dízimo. Ah, você não quer dar mais? Você não quer ofertar mais? Não. Eu quero dar o dízimo, 10% está aqui. Eu quero ofertar 10%, 20%, 2% aqui. Pronto, acabou. Verdade, a verdade. Quando eles chegaram lá, está aqui todo o dinheiro da nossa propriedade, para ficar bonito com os outros. Pecado ao Espírito Santo não tem perdão. Por que mentistes ao Espírito Santo? Não era seu? Continuava sendo seu, o dinheiro era seu. Você podia dar o que quisesse, mas chegou aqui mentindo, falando que isso aí é tudo igual. Você queria ser igual a Barnabé, você queria ser igual aos outros irmãos, para não ficar feio, você falou, é tudo. Tem virgem louca, que pega, põe no envelope, coloca aqui, como se fosse o dízimo dela. Mas na verdade é uma oferta. Mas ela sai para os outros falando assim, eu sou dizimista. Você é fiel? Eu sou fiel. Mentira. Mentira. Você acha que não existe isso hoje? Ou se existe.
A pessoa recebe uma bênção do Senhor financeira, e ela pega, coloca lá uns trocados lá, não o dízimo. Coloca uns trocados, vem, para que todo mundo veja e fale assim, eu sou dizimista. Eu dou dízimo. Mentira. Está mentindo ao Espírito Santo. É virgem louca. É servo mau. Por que encheste, Satanás, o teu coração? É o diabo enchendo o coração, fazendo a tua cabeça. Por que mentiste ao Espírito Santo, retendo parte do preço? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e morreu. E é isso que eu vou começar a falar com vocês agora. Prepare o que você vai escutar agora. Eu vou falar sobre morte espiritual. Morte espiritual não é igual à morte física. Morte física, para de respirar e cai duro. Morte espiritual é diferente. Deus se separa de você. Não ministra vida sobre você. Não ministra, tira o Espírito Santo da tua vida. Você não dá mais fruto do Espírito Santo. Você não tem mais vida abundante. Não tem alegria. Ora e não passa do teto a tua oração. É isso, é morte espiritual. É separação de Deus. Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. Porque se essa morte que está escrito lá fosse morte física, basta qualquer um de nós cometer um pecado, o que acontecia? Se fosse morte física. Desobedeceu a lei de Deus, pau! Ia ser uma festa. Não ia ter cemitério no mundo para tanta gente. Porque pecou, parou de respirar, morreu. Mas não, amado. Eu vou trazer uma revelação do Senhor para a tua vida. Eu estou falando de morte no espírito, morte espiritual. Acabou Deus na tua vida. Deus cortou a ligação. Aquilo que ministrava vida na sua vida, alegria, a presença do Senhor, milagre, Deus ungindo você, Deus operando na tua vida, cortou. Acabou. Você está morto, é um morto ambulante. Deus não ouve você, Deus não faz nada para você. Você está morto espiritualmente. Então, Ananias, eu quero que você saiba que antes dele cair morto fisicamente, ele morreu espiritualmente. Quando ele mentiu ao Espírito Santo, Deus matou ele espiritualmente. Eu não tenho mais nada com você, não protejo você, não te dou vida, porque eu sou dono da vida, acabou. E coube ao inimigo matá-lo. Ele não tem a proteção de Deus. Tem gente que vai morrendo fisicamente aos poucos, com doença, com depressão, com tristeza, etc., e vai levando. E outros, como Ananias, morreram fisicamente na hora. Morreu primeiro espiritualmente, porque o salário do pecado é morte espiritual. E depois morreu fisicamente. Então eu quero que você tenha temor do que você vai escutar aqui hoje. Quando você peca, você morre espiritualmente na mesma hora. O preço do pecado, o salário do pecado é morte. Separação de Deus, você não tem vida de Deus, Deus não está mais com você, não opera em você, e tem várias passagens que falam isso na palavra. Não estarei mais contigo, não dou vitória, eu entrego você na mão do inimigo, o inimigo vai prevalecer sobre a tua vida, não é assim? É assim. Você já viu, já preguei aqui várias vezes. E diz que grande temor aconteceu na igreja. E passado um espaço de tempo, veio a mulher dele, cadê meu marido? Cadê meu marido? A Safira, que era cúmplice. E Pedro perguntou para ela também. Então Pedro lhe disse no 9, por que é que vós concordastes para tentar o Espírito do Senhor? Então aí à porta estão os pés do que sepultaram o teu marido, também te levarão. Imediatamente ela caiu aos seus pés e morreu.
Porque você foi cúmplice do pecado do teu marido, você aceitou essa mentiraiada, você está morta espiritualmente. Beleza, começou a morte. E coube, foi do agrado do Senhor, que ela morresse fisicamente também. Mas eu quero que você guarde isso, morte espiritual. Porque tem gente que está vivendo em pecado direto. Porque não morre fisicamente, está tudo bem. Esse negócio de igreja é piada. Ó. Isso aí que a igreja fala, salário do pecado é morte. Hoje você está entendendo o que eu estou pregando em nome do Senhor. Você acaba de morrer espiritualmente. Deus cortou a vida. Você não tem mais vida, você não tem alegria, você não tem contato com Deus, você não tem proteção de Deus, você não tem prosperidade de Deus, você não tem acesso à glória do Senhor, você não tem acesso às riquezas da sua glória. Todas as promessas de Deus, toda a herança acabou para a tua vida, enquanto você não se arrepender e não se converter. Amém? Morte espiritual. Abre comigo, Lucas 12, 47. Agora vem comigo aqui para eu escutar mais verdades desse assunto. O servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, está castigado com muitos, será castigado com muitos açoites. Mas o que não a soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. A qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Aqui fala um outro ensino. Aquele que sabia qual era a vontade do Senhor e resolveu pecar, fazer o contrário, muitos açoites. Aquele que não sabia quase nada e fez pecado, vai levar poucos açoites. Você vê como Deus é justo. Poxa, mas eu estou chegando na igreja agora, nem conheço a palavra, não sei de nada. Poucos açoites. E você que vem na igreja e continua pecando e vem na igreja, muitos açoites, porque você conhece bastante, já está conhecendo bastante. Só para você ter noção da verdade. Vamos lá. 1 Timóteo 5, 6. Vou falar de morte espiritual. Você vai se abalar. Olha só o que você vai ouvir aqui. 1 Timóteo 5, 6. Mas a que vive em prazeres, mesmo viva está? Todo mundo está? Olha lá. Que vive em prazeres malignos, vive em pecado, pode estar viva, mas ela está espiritualmente morta. Morta. Eu vou fazer uma pergunta aqui, os jovens é que assistem mais. Qual é uma das modas hoje de filme que tem por aí? E seriados, o que é? Não é um tal de mortos-vivos? Não tem? Quem conhece, quem sabe disso? Não é morto-vivo? Não tem uns joguinhos aí de zumbi? Os caras matam zumbi. O que são os zumbis? É moda, é moda. E na igreja também, é moda na igreja. Porque na igreja também tem zumbis. Na igreja tem mortos-vivos. Você sabia disso? É verdade. São mortos-vivos. Jesus está dizendo, eles estão vivos, mas espiritualmente estão mortos. Eles sentam na igreja, mas os seus frutos são de morte. Eles vivem em pecado, são mortos.
Se eu fosse escrever um livro sobre isso, eu ia pôr os zumbis na igreja. Ia ser um sucesso, ia vender pra caramba. Olha que assunto interessante, zumbi na igreja. E aí eles iam descobrir que são os mortos espirituais. Jesus falou deles aqui, ó, abre comigo em Apocalipse 3. Apocalipse 3, 1. Ele escreveu para a igreja da cidade de Sardes, um tipo da igreja dele. Conheço as tuas obras, tens nome de que vives, mas estás morto. Você tem nome de vivo, mas está morto espiritualmente. Se alguém perguntar para essas pessoas no dia a dia, qual é a tua religião? Eles vão dar nome de vivo. Sou crente, sou cristão, sou evangélico, nome de vivo. Mas ele mesmo está morto espiritualmente. Morto nos seus pecados, morto na sua iniquidade, morto nos seus frutos. São zumbis, crente zumbi. Não estão separados de Deus, não têm acesso a Deus, Deus não ouve o teu clamor, Deus não protege a tua vida, você não tem vida e não tem vida abundante que Jesus veio trazer, não tem. Tua vida é uma desgraça, é um problema atrás do outro, você não tem alegria. Porque você é morto. Quem vive em pecado e não se arrepende, está morto. Pode ter nome de crente, mas está morto. Jesus falou. Gênesis 2:17. Preste atenção que eu estou ensinando para você, hein? Veio diretamente do Senhor. Eu nunca vi na minha vida, em 30 anos, alguém pregar sobre isso. Quando Adão e Eva desobedeceram o mandamento do Senhor, Deus falou, não coma do fruto dessa árvore. É um mandamento. Não vá lá, não faça isso, não diga isso. Não haja dessa forma. Me obedece. Ele deu ordens. E Adão e Eva não obedeceram. E diz aqui, ó, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dele não comerás, pois no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Muito bem. Depois que Adão e Eva comeram, responda para mim, eles morreram fisicamente ou morreram espiritualmente? Então, olha lá. Eu estou provando para cada um que veio aqui essa noite que você pode continuar vivo fisicamente. Vai trabalhar, vai na escola, vem para a igreja, vai com a família, vai passear, mas espiritualmente você está morto. E eu quero que você tenha temor. Você está morto, separado de Deus, não tem vida de Deus em você. O Espírito Santo não habita em você. Esse é o temor, tem que se arrepender, meu filho, tem que pedir perdão, mudar de vida. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Por quê? Porque se não houver arrependimento e conversão, não tem presença do Senhor na tua vida. Você vai dizer para os outros, Deus é comigo, Deus vai me abençoar, se Deus quiser. Deus não faz parte da sua vida. Você está falando em Deus e Deus fala, não te conheço. É uma verdade que você precisa conhecer. Já viu artista no mundo? Já viu entrevista de artista na televisão? O cara é a maior prostituição que tem. Sem vergonha. Um horror. E ele fala em Deus. Se Deus quiser, eu vou ter muito show. Se Deus quiser, eu vou vender muito disco. Se Deus quiser, ele fala em Deus. Mas ele está morto. Ele está morto para Deus. Amém?
Então, o cara frequentar uma igreja não vale nada, ele está morto. Ele falar que é crente não adianta nada, ele está morto. Ele é morto espiritual. E a palavra só diz o seguinte, que você vai perecer, vai morrendo fisicamente aos poucos. Tá? Vamos continuar aqui, ó. Romanos 8:6. Quero que você entenda esse processo, para você ter temor. Você cometeu um pecado e não quer se arrepender. Você não quer pedir perdão, você não quer admitir isso para Deus, você não quer pedir perdão para uma pessoa, você não quer se acertar, sabe? Ah, não vou e acabou. Você está morto, morto. Porque o salário do pecado é morte, morte espiritual. Porque se fosse morte física, você já tinha se acertado há muito tempo. Como é morte espiritual, você, não estou sentindo nada. E eu quero que você saiba que morte espiritual é a desgraça maior. Perdeu vida eterna. E Jesus diz, eu vou vir a hora em que você não espera. Meu amado, se o Senhor por algum motivo chamar um de nós, morreu, fisicamente, pode ser a idade que for. A volta de Jesus chegou para você aquela hora. Porque não tem acerto. Quando o Senhor te chamar, viu? Não foi arrebatamento? Morreu? O que você é naquela hora que você morreu é o que você vai ser eternamente. Não tem purgatório. Não tem um acerto depois. Onde eu estiver eu vou me acertar. Eu vou procurar Deus e pedir perdão. Acabou, porque o seu tempo aceitável era aquele. Por isso que ele diz, eu vou vir a hora que você não espera. Eu posso te chamar a qualquer hora, a qualquer idade, em qualquer momento. E o que você é, vai ser naquele dia. Por isso que eu venho a hora inesperada. Você não está esperando. Quantos amigos e parentes já morreram? E você pode ver. Se aceitou Jesus, se vivia no Senhor, glória a Deus. Se não, choro, meu filho, porque não tem chance mais. Acabou a chance. Por isso que eu vejo aqui na igreja tantos servos que vão lá, mesmo que esteja no hospital, vai lá e fala de Jesus, e fala, aceita Jesus, papai, mamãe, amigo, responde aí, você quer Jesus, eu vou orar por você, e tenta de tudo naquilo, porque tendo ainda vida, dá para resolver. Morreu, não tem mais. Viu? Não tem mais. É o tempo do Senhor. Você sabe qual é o tempo que Deus tem para você? Eu não sei o meu. Eu não sei se amanhã eu vou estar vivo, mas eu estou preparado. Bem-aventurado o servo que estiver vigiando, estiver trabalhando, servindo assim. Amém? É isso aí que você tem que fazer. E tem que levar os outros a viver dessa forma. Senão você está morto espiritualmente. E se morrer hoje, morrer amanhã, de repente, de manhã, você não levanta mais? Porque Deus resolveu te chamar? O que você foi até a hora que dormir, meu filho, é o que você foi. Se você pediu perdão dos pecados, ótimo. Se você se acertou, ótimo. Se você se reconciliou com Deus, ótimo. Se não, baubau. Jesus veio a hora em que você não esperava. E vai dar a recompensa baseado na obra que você cometeu até aquele momento. Não tem uma nova chance. Acabou. Eu venho como ladrão. Continuando. Romanos 8:6. Diz assim. Rapidinho, ó. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito Santo é vida e paz. Inclinação a pecado, a fazer a vontade carnal da carne, é morte espiritual. Guarda isso, é morte espiritual. Muitos aqui nunca levaram em consideração o tal de morte espiritual, era só morte carnal. Se eu não morri ainda, eu vou continuar levando a minha vida, eu vou ter amante, vou mentir, vou roubar. Tudo bem, não morri. Eu estou dizendo hoje pelo Senhor, você está morto. É um zumbi, é morto espiritual. Tá? É virgem louca, é servo mau.
Mas dá tempo de arrumar? Glória a Deus, dá. Hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Tiago 1,15, depois de Hebreus. Tiago 1,15. Depois, havendo o prazer, concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. Morte espiritual. Afastamento de Deus. Imagina você não ter Deus, nesse mundo que nós estamos vivendo, você não ter Deus para te proteger, para te dar vida, alegria, vitória, responder a tua oração. Imagina. Olha o que tá morto, né? Não precisa estar morto fisicamente. Morto espiritual já é um morto ambulante. Isso é para você ter temor. Deuteronômio 30:14. Deuteronômio 30:14. Agora você vai entendendo tudo que fala de morte aqui, ó. Olha o que diz. Deuteronômio, 5º livro da Bíblia, 14 em diante. Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprires. Olha lá. Então Deus está dizendo, não venha com desculpa, porque eu coloquei essa palavra perto de você. Ela não está longe, ela está perto. A igreja está perto de você, os cultos são acessíveis, você tem acesso à igreja, à oração, à ministração da palavra. Eu coloquei tudo perto, tudo fácil para você. Vê, hoje te proponho a vida e o bem, ou a morte e o mal. Pois hoje te ordeno que ames ao Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos, cumpra os seus mandamentos, estatutos e leis. Então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passares a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses, e lhes prestares culto, eu te anuncio hoje que certamente perecerás. Perecer é ser destruído aos poucos. Não prolongarás os dias na terra a qual vais, passando o Jordão para a possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Agora escolhe a vida para que vivas, tu e teus filhos, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, apegando-se a Ele, pois Ele é a tua vida, e Ele te dará muitos anos na terra que jurou a teus pais Abraão, Isaque e Jacó. Amém? Escolha vida. Porque se você escolher o pecado, me desobedecer, você estará morto. Morto, desligado de mim, desligado do meu reino, e tudo que eu tenho de bom para dar para os meus filhos. Você não será mais meu filho. Você morreu para mim. Você tem uma ideia. João 6,53. João 6,53. Olha que interessante aqui, ó. Jesus lhes disse, em verdade vos digo, uma tremenda verdade. Verdade ao quadrado. Se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Se não tiverem comunhão comigo, Jesus, não fizerem a minha vontade, vocês serão zumbis, serão mortos ambulantes, porque eu não vou dar vida para vocês. Amém? Está entendendo agora espiritualmente o que Deus está falando? Não é porque frequenta uma igreja, não é porque pôs uma faixa de crente na cabeça, evangélico, que um dia foi batizado, um dia aceitou Jesus, que isso mudou, acabou para a tua vida, não precisa mais nada. Precisa vigiar todo dia, orar todo dia, ter comunhão com Deus, ter azeite, buscar azeite para a volta do Senhor.
conhecimento da palavra, poder para ganhar pessoas, para curar pessoas, libertar os cativos, abrir portas das prisões aos presos, anunciar o evangelho às pessoas. Precisa ter unção, porque pelos frutos se conhece a árvore. O verdadeiro crente se conhece pelos frutos. Lá em Mateus 7, do 21 em diante, o Senhor diz assim: nem todo que me chama de Senhor entrará no reino, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Não é para chamar de crente que está salvo, não. É aquele que obedece é que vai estar salvo. Aí ele diz: muitos me dirão naquele dia. Olha só o problema. Olha só o problema. Senhor, fizemos maravilhas em teu nome. Paralíticos andaram quando eu orei, cegos enxergaram quando eu orei, tá? Mortos ressuscitaram quando eu orei. Olha a ficha do cara. Expulsamos demônios em teu nome. Profetizamos em teu nome. Olha só, hein? O que é profetizar? Peguei de Deus, levei ao homem, ó. Olha o que o cara está falando. Lhes direi abertamente, diz o Senhor: fora, apartai-vos de mim, fora da minha presença, vós que praticais a iniquidade, não vos conheço. Está ouvindo a gravidade? Sabe o que significa isso? Você ter dom espiritual não vale nada se você não obedecer ao Senhor. Ter poder para curar pessoas, orar em nome de Jesus, se você for um pilantra, se você for um hipócrita, um falso, viu? Na igreja faz aquele escarcéu, e ora, levanta, dê glória a Deus, e lá fora for pilantra. O Senhor não te conhece, você é zumbi, você é morto espiritual. Olha só o que Jesus explica ali. Não vale nada esse poder. Essas igrejas ficam contando um monte de testemunho de poder. Não vale nada se o pastor for um pilantra sem vergonha. Não vale nada. E ele se acha, né? Ele se acha. Mas Jesus fala: não, porque se conhece a árvore pelos frutos. Se o fruto é bom, a árvore é boa. Se o fruto é ruim, a árvore é ruim. Pra você ter uma ideia. Então, pega na verdade. Anda na verdade e tereis vida. Mateus 8, 22. Já estou terminando. E nós vamos orar. Nós vamos entrar na presença do Senhor. Quem tiver que nascer de novo, vai nascer de novo. Agora, você quer sair daqui zumbi? Não posso fazer nada. Eu não estou aqui para julgar. Eu não estou aqui para apontar dedo, eu estou aqui para pregar a palavra, e você de cumprir a palavra, né? Trouxe a palavra do Senhor, porque Ele tem uma obra para fazer nessa noite na vida de cada um. Se você quer mudar a tua vida para sempre, ter vida abundante, mudar a história da tua vida, ter satisfação, trazer essa bênção para a tua família e teus filhos, é dia. Se quiser continuar zumbi, vai continuar zumbi, tá? Mas a verdade foi revelada a você hoje. 8:22. Jesus, porém, lhes disse: segue-me e deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Eu estou provando a você que Jesus revelou zumbis na terra. Mortos ambulantes. Porque Ele falou: os ímpios são mortos. Então não vá no enterro. Ele falou: não precisa ir no enterro. Ele falou para essas pessoas aqui: Senhor, antes de te seguir, podemos enterrar uns familiares que morreram? Ele falou: não, deixa os mortos enterrarem os seus mortos. Porque existem mortos vivos, mortos ambulantes, zumbis existem. Espiritualmente falando, né, irmão? Pois vai pôr isso aqui lá na internet e falar: o pastor diz que está cheio de morto ambulante, né? Pronto, aí vamos internar no hospício. Estou falando espiritualmente. Ele falou: quem não cumpre a minha vontade, quem é ímpio, é morto. É morto. E deixa os mortos enterrarem os seus mortos.
Jesus conhece essas pessoas, tá? Lucas 15, 32, e nós vamos orar. Lucas 15, 32. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Lembra do filho pródigo? Ele não estava morto fisicamente. O filho pródigo pegou a herança do pai, foi gastar no mundo, com pecado, né? Perdeu tudo, foi para o fundo do poço, aí voltou arrependido para o pai, não é? O pai recebe ele, faz uma festa, põe anel no dedo, roupa nova, né? Faz uma festa, lembra disso? É o filho pródigo. Aí o outro filho, estava com inveja, por o filho ter voltado e ter recebido uma festa. Aí no final, o Senhor revela, esse menino, esse teu irmão, que estava no mundo vivendo em pecado, estava morto, morto vivo, viu? Ele vivia em pecado, mas era um morto, era um zumbi, era um morto ambulante. Eu não estava com ele, eu não estava abençoando ele, eu não guardava a vida dele, tanto que ele não prosperava mais, ele foi comer comida de porco e não deixaram ele comer comida de porco. Ele estava morto e eu dei vida quando ele se arrependeu. Quando ele se arrependeu, eu dei de novo vida, ele reviveu. Então está provado nessa noite que uma pessoa que não faz a vontade do Senhor, quer no dízimo, quer no perdão, quer na misericórdia, não julgar o próximo, não andar em pecados sexuais, imoralidade, se arrepende dos seus pecados e nasce de novo, tem uma nova vida, esse tem vida com o Senhor, tem a bênção e a herança, é filho de Deus. Mas aquele que vive em pecado, tem prazer no pecado, mesmo frequentando igreja, tem nome de que vive, mas continua morto ambulante. Esse está separado de Deus, não tem resposta de adoração, nada, 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 até que se arrependa. Amém? Ouviu o que eu falei? Até que se arrependa de coração. Busque o Senhor de todo o coração. Vamos ficar de pé?